Olá, tudo jóia? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso OAB na TV. Você, telespectador da nossa querida TV Alba, você já sabe, né? A cada semana uma temática diferente com o objetivo principal de aproximar a OAB Bahia de todos os telespectadores. Olha quem é a nossa convidada hoje, doutora Maíra Vida, ela que é presidenta da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB Bahia. Doutora Maíra, seja bem-vinda de volta, né? A gente estava só pelas redes sociais, agora sim, presencialmente. Verdade, que bom retornar a essa interação mais pessoal e mais íntima. Que bom falarmos novamente sobre direitos humanos, lamentavelmente sobre a violação deles a partir da dimensão do fenômeno religioso, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, através do programa, de garantir um espaço de sensibilização, de aproximação, de interesse e comprometimento com essa agenda também. Com toda certeza. Você que está em casa acompanhando o nosso OAB na TV, lógico, é convidado a participar. A gente tem as redes sociais da OAB Bahia e também aqui da TV Alba. Tem o nosso YouTube, tem o YouTube da OAB, que é esse momento, né, de você mandar perguntas, interagir, sugerir sempre. Essa interatividade é muito bem-vinda. Para começar o programa, a gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores sobre essa questão da intolerância religiosa. Explica um pouquinho para a gente como é que está o cenário de momento aqui na Bahia com relação a isso, você que preside uma comissão tão importante na OAB. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB da Bahia é uma comissão especializada que necessariamente foi pensada há pelo menos mais de 10 anos, eu diria isso, mas que nos últimos anos tem tido uma atuação bastante sistemática em torno do enfrentamento, mas também da promoção da liberdade religiosa. Então, a gente promove o enfrentamento da intolerância, do ódio religioso, do terrorismo religioso. Nós temos também denominado, além dessas nomenclaturas, racismo religioso. É uma expressão que é cunhada através dos movimentos sociais negros e de mulheres negras, mas que também já tem sido assimilada dentro da doutrina, dentro do ambiente acadêmico, via pesquisa e produções diversas de saber. Essas nomenclaturas, elas acabam dando conta dessa grande problemática, né? A problemática da violência por motivo ou pelo falso motivo da fé, talvez, menina. Porque é difícil a gente acreditar que, de fato, a fé seja, né, uma energia, seja um combustível motriz do que nós vemos de barbárie, se tratando em nome supostamente de Deus ou de qualquer outro segmento ou confissão ou sistema de crenças. Mas é isso que se dá, essa tentativa de usurpar do outro a sua autonomia, essa tentativa de impor ao outro um desejo, uma impressão, uma convicção pessoal, de cercear do outro o seu pleno exercício de consciência, o seu pleno exercício de percepção sobre o mundo, de exercício mesmo de uma relação mais intrínseca com o sagrado, com o transcendente, né? Com esse aspecto do metafísico, como é o seu estar no mundo e como você se relaciona com esse elemento que é do imponderável mesmo. Pensar a nossa realidade aqui no estado da Bahia é também confrontar uma série de contradições, porque nós somos uma população que é extremamente heterogênea, mas nós temos um marcador racial que é predominante como um traço do nosso perfil demográfico de composição. Naturalmente, isso implica em um conjunto de expressões culturais, de manifestações religiosas que são diversos. Nós temos um país que é laico, que decide, a partir da sua constituinte, fortalecer uma decisão que desde a primeira Constituição da República, acredite, 1891, já havia decidido sobre a laicidade do Estado. Mas na Constituinte de 87 e 88, a gente tem uma profusão de direitos humanos fundamentais e o direito à liberdade religiosa ganha uma outra força, uma outra notoriedade. Então, nós temos essa escolha do poder público e da sociedade que convence também essa Assembleia, que disputa essa ideia, disputa essa narrativa de liberdade, de garantias e de direitos humanos fundamentais nessa perspectiva da liberdade de crença, consciência e religião. E aí a gente tem na Bahia, que é um reduto de grandes levantes, revoltas, de lutas diversas pela liberdade, emancipacionista,
a primeira, na verdade, que a independência do Brasil acontece aqui na Bahia, então é o primeiro estado, o primeiro território brasileiro que enfrenta essa colonialidade e essa tentativa de captura dos nossos modos de ser e de estar, tanto indígenas quanto africanos, né? Enfim. E aí você analisa tudo isso e a gente fica, como é que pode caber Como? em tempos como hoje E tantas isso, situações, não é? né, que são bárbaras realmente, né? Mesmo essa heterogeneidade, ela de certo modo mascara também essas relações de violência. Então, tem-se um olhar que é um olhar enviesado, que acredita numa certa cordialidade, numa democracia racial, que não são verdadeiras. A miscigenação não trouxe pacificação, pelo contrário. E o que a gente percebe é que essas narrativas acabam oscilando em um país que é laico, mas que tem também uma dominância religiosa hegemônica cristã. Eu queria até entrar numa temática interessante, tem várias coisas para a gente falar, né? É verdade. E aí a gente fica querendo colocar na ordem para você de casa compreender melhor, mas quando você trouxe essa temática, né, do respeito, e aí eu queria te perguntar, na verdade, até por uma questão pessoal, quando a gente pode ser vítima, né, dessa injúria, que até quero saber a diferença, porque tem a injúria religiosa e tem o crime de ódio, né, que eu queria saber a diferença. Mas, por exemplo, quando na rede social a gente percebe, né, comentários, né, perguntas que nos expõem a essa questão da opção religiosa, como que se você tivesse que ali assumir o que é que você defende ou não defende, são comentários às vezes que acabam também chocando você, né? E aí eu quero saber, tem denúncias também nesse caso de rede social, de injúria ou de crime? Então, parece que internet e que o ambiente virtual é terra de ninguém, Milena, mas não é. Né? As leis, elas se estendem tanto a essa materialidade, ao mundo físico, quanto também ao mundo virtual. Elas regulam os nossos comportamentos, as nossas condutas, e é possível, sim, enquadrar práticas de preconceito e discriminação religiosa no ambiente virtual, nas redes sociais, nas vias telemáticas de qualquer natureza, na comunicação social em geral, como também aplicável para fins de investigação, responsabilização e condenação apropriada. O que é que a gente tem visto a partir da legislação, dos nossos marcos legais e regulatórios, portanto, desse tema? E aí já respondendo sobre essa diferença sobre injúria qualificada, que é a injúria preconceituosa religiosa, ou crime de ódio. Nós, há muitos anos, temos defendido que os crimes de ódio racial, eles são o gênero cujas espécies estão essas injúrias preconceituosas. O Código Penal ele trazia a injúria preconceituosa, que é essa qualificada, racial e religiosa. E a gente sempre debatia o seguinte, não são tipos diferentes, são expressões do crime de ódio racial, são expressões do crime de ódio religioso. Com a legislação nova de 2023, que é a 14.535, eu sou ruim com o número, mas tenho quase certeza de que é esse o número, de 2023, a gente percebe que é retirada a injúria racial e deslocada para a legislação majoritária, retirada do Código Penal, do artigo 140, parágrafo 3º, para a legislação especializada, que é 7.716 de 89, tá? Que é de crime de ódio, e a gente fica apenas com o tipo de injúria religiosa. A injúria religiosa que tem a seguinte configuração, é ofender alguém, ali atingindo a sua dignidade, atingindo o seu decoro. E o que é decoro? Decoro é a sua reputação, é como você é enxergado para fora, objetivamente, como as pessoas te leem socialmente. Então, aquilo ali, tanto na sua subjetividade quanto na sua prática objetiva e ética social, você está sendo ofendido a partir do elemento religioso. Então, essa ofensa, ela é injúria religiosa. Ela tem a previsão de combinação de 1 ano a 3 anos de reclusão, mais a multa. E é tida como um crime de menor potencial ofensivo, que para mim é um grande problema com essa reforma não ter sido trazida como crime de ódio, que é um crime de maior potencial ofensivo reconhecido dessa maneira, que atrai a atuação do Ministério Público, que atrai uma comoção maior, tem uma combinação maior, seria uma combinação de 2 a 5 anos, por exemplo, com reclusão e multa, e ainda outras aditivações. Você trouxe só um elemento da comunicação social, que é importante dizer que no crime de ódio, quando ele é identificado ali, a injúria por motivo de cor, raça, etnia, procedência nacional, ou então a prática incitação ou indução a preconceito ou discriminação por motivo de cor, raça, religião, enfim, procedência nacional,
Esses tipos, quando acontecem pelas vias das redes sociais, quando são compartilhados nesse ambiente de virtualidade, eles geram uma majoração, uma agravante da pena. Por quê? Porque necessariamente, ao replicar isso, perde-se o controle do alcance. É muito difícil reconstituir a circunstância, a pessoa, o estado ao anterior do que foi deflagrado. Então, até mesmo o juiz, a partir dessa nova legislação de 2023, ele tem a possibilidade de, o Ministério Público e também o juiz, de determinar que se recolham todos os equipamentos e outras medidas preventivas para tentar cessar de imediato a proliferação desse material virtual. Exatamente, porque a disseminação é muito mais rápida, né, e não consegue conter. Muito bom. Deixa eu trazer só um dado para você que está em casa, porque é importante quando a gente apresenta esses números para que você chame a atenção. Teve um levantamento que foi realizado através do Disque 100, gente, o portal, né, justamente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é um portal de denúncia de violação dos direitos humanos e que apontam que esses casos de violação, eles quase que dobraram, né, nos últimos 4 anos. E aí, quando a gente conversava sobre esse assunto, me chamou a atenção os excessos de liberdade, né, que a gente tem hoje, essa questão da liberdade religiosa, né, ela não pode também ser uma terra sem lei para que as pessoas contenham também esse tipo de comportamento na rede social, com os amigos, com as críticas. Até onde vai o controle disso? E por que, na sua opinião, esses números estão crescendo tanto? Então, tem uma teoria de um professor nosso, que é juiz federal também, o professor Dirley, mandar até um abraço para ele, que ele com certeza é um grande amigo da OAB, e é possível que esteja nos assistindo, que ele fala sobre a liberdade de possuir limites imanentes, a liberdade e os direitos humanos fundamentais. São limites imanentes. O que é isso? Todas e todos e todos nós temos a possibilidade de fruir, de usufruir dessas liberdades, desses direitos humanos fundamentais. Isso necessariamente vai fazer com que eles em algum momento colidam, entrem em algum grau de conflito, porque estamos todos tentando, em alguma medida, usufruir da maneira mais plena, né? Mais abrangente. Só que dizer que o direito fundamental ele deve ser experimentado na sua plenitude não significa que ele é um direito absoluto, justamente porque diversas pessoas estão experimentando dele ao mesmo tempo. E essa concomitância vai gerar essa necessidade de garantir que os próprios direitos possam transitar de maneira a se acomodarem, de maneira razoável, digamos assim. Esse é o primeiro aspecto. Dizendo que o direito humano fundamental e, portanto, a liberdade religiosa não é absoluta, Milena, a gente também está dizendo que o reconhecimento de que esse é um direito vital e elementar para que as pessoas tenham uma garantia de cidadania efetiva, para que a democracia mesmo seja fortalecida. Eu tenho dito que a própria liberdade religiosa, ela vai dar conta, o seu grau de apreciação, o seu grau de capacidade de fruição de todo o corpo social dentro dessa heterodoxia que a gente já viu, porque o país é muito pluridiverso, nosso país é muito plural. Essa capacidade de experimentação mais uniformizada entre as pessoas vai dar conta da qualidade da nossa democracia e do futuro da nossa democracia também. Observe, por exemplo, que nós vimos atentados ao Planalto, aos 3 poderes, não é? De pessoas, na sua grande maioria, se arvorando a declarações que seriam cristãs fundamentalistas, extremistas. Nós vimos há muitos anos terreiros que são templos de culto religioso, com proteção constitucional, tanto para os ritos quanto para o próprio espaço, território ali sagrado, sendo invadidos, depredados, destruídos, incendiados. Objetos sagrados, muitos inclusive tombados, que são objetos litúrgicos que são irreplicáveis, são irrepetíveis, não dá para substituir. Sendo destruídos, pessoas sendo fisicamente violentadas e ameaçadas, precisando inclusive abrir mão de um direito que é um direito também fundamental na Constituição, que é o direito à propriedade. Então, eu pergunto para você, a gente não tinha visto o risco e a ameaça às liberdades religiosas? Não estão todas elas transitando ao mesmo tempo? Quando alguém, algum grupo ou pessoa não tem a sua liberdade violada neste lugar, que é um lugar
tão bárbaro, tão crítico, isso não implica em também dar um precedente para que violências ainda maiores e para outros grupos se expandam? Exato, aí a gente entra numa questão importante que a gente vai ter que falar no próximo bloco, que eles já estavam se movimentando para dizer o tempo. Políticas públicas, né, voltadas para essas questões religiosas, né? Educação escolar também, para que nossas crianças e adolescentes já tenham aí, né, todo esse conhecimento já na escola, né, para que saiba lidar com essas liberdades e saber até onde nós podemos ir, para que não chegue no limite do outro. Então, você que está acompanhando aqui o nosso OAB na TV, fica aí, é rapidinho o intervalo, já já eu volto com a doutora Maíra Vida falando sobre intolerância religiosa, ela que preside a comissão na OAB Bahia, e essa questão que é tão ampla e que tenho certeza que você terá a oportunidade de adquirir muito conhecimento. É rápido, a gente volta já. Estamos de volta com o nosso OAB na TV. Ao meu lado está a doutora Maíra Vida, ela que preside a Comissão de Intolerância Religiosa na OAB Bahia. A gente já tratou de algumas questões relacionadas a esse tema. Você que participa com a gente através do YouTube ou do Instagram, mande aí sua pergunta, interaja com a gente, tá? Doutora Maíra, a gente conversava um pouquinho antes do intervalo sobre a importância de políticas públicas, né, relacionadas a essa temática, para que a gente mude esses dados da intolerância religiosa. Me chamou a atenção na pesquisa aqui antes do programa os casos que a gente tem aqui na Bahia, né? Você começou a sua explicação logo na abertura falando da diversidade que a gente tem aqui, da presença tão constante do sincretismo religioso. A gente falou da festa de Iemanjá, aquela festa lindíssima. Por que esses números, né, esses casos de intolerância religiosa ainda são tão grandes aqui no estado? Essa é uma pergunta que me leva a uma resposta que é uma resposta dupla. Porque existe uma ambiguidade também nesses dados. Primeiro, nós não temos esses dados todos unificados. Então, as nossas fontes de coletas de informação, de denúncias, elas ainda não estão necessariamente unificadas. Então, não estão consolidadas. Isso significa que nós conseguimos observar as denúncias que chegam no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Centro de Referência Nelson Mandela, da CEPROME, na Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB da Bahia, no próprio Ministério dos Direitos Humanos, só que isso de maneira segmentada, de maneira fracionada, não de maneira integrada. Então, quer dizer que pode existir, inclusive, repetição de casos. A gente não sabe se esses casos, eles são casos todos novos ou qual é o grau de sinergia, de similitude, de identificação entre eles. Esse é um grande problema para a gente poder, como ponto de partida, por honestidade também científica, posicionar. E nós também sabemos, por um outro lado, que esses números são subnotificados. Por quê? Porque, em se tratando de violência, existe um desestímulo muito grande à denúncia, por conta da impunidade, que é muito grande, e por conta também da ausência de políticas públicas que protejam as pessoas do denunciante, sejam as vítimas ou não da violência racial e da violência religiosa. E também não existem muitos aparelhos de acolhimento. Além da questão da proteção, é a questão do acolhimento enquanto o trâmite, principalmente processual, seja administrativo, investigatório, seja judicial, no sentido do judiciário, numa perspectiva de litigância, ele possa ter o seu deslinde final. Então, é muito complexo essa análise a partir desses dois polos que eu trago. Por outro lado, nós temos neste aumento também a possibilidade de observar duas questões, que lamentavelmente a gente vem de uma tendência em que os direitos humanos fundamentais, inclusive como política de Estado e de governo, nos últimos 4 anos, eles foram rebaixados da sua importância. Houve retrocessos no que diz respeito a diversos mecanismos de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos. Houve a descontinuidade de diversos programas, convênios, diversas repasses no sentido orçamentário que dão conta mesmo de qual é o valor para o nosso Estado dessa agenda, desta pauta executiva. Essa desimportância que foi dada, ela também abre caminhos para que as violências elas possam não só prosperar, como se exponenciar, como nós vimos. As violências elas aumentaram porque houve um grau de tolerância e condescendência e até mesmo de incentivo do próprio governo federal para que demandas dessa natureza pudessem ser tratadas como normais,
como comuns e não como crimes tais quais são. Essa é uma questão. Então, isso faz com que o aumento aconteça, um ambiente propício a esse grau de hostilidade que vinha se acirrando. Aqui na Bahia, como é que está esse Aqui cuidado? na Bahia, esse reflexo, a projetos? Bahia é um microcosmos de toda a sociedade brasileira. Então, esse reflexo, o reflexo da divisão e do tensionamento também não passou de largo da Bahia. E a gente não pode perder isso de vista. Ainda que nós tenhamos um Estado, volto a dizer, que tem uma composição mais plural, que tem uma compreensão da sua historicidade, tem uma compreensão da sua identidade negra mais positiva, ainda é um ambiente onde a pobreza extrema tem cor, a fome também tem cor. A Bahia também é um ambiente que se divide entre a consciência racial e política, mas também entre dados de mazela que dão conta da gente também ter dificuldades de avançar em se tratando de índices de desenvolvimento humano para esse contingente populacional que sofre desde a sua escravização. Você acha que as pessoas aqui mesmo no nosso estado ainda têm medo de denunciar? Você acha que falta esse suporte, Milena, também de acolhimento, como você mencionou aqui? aqui? É o outro ponto que eu ia mencionar para você. Se existe impunidade, e aí a impunidade é algo que a gente precisa enxergar a partir do lugar de quem pode dar as respostas. Porque o ambiente de acolhimento é um ambiente de fortalecimento, de capacidade de enxergar a problemática da intolerância religiosa a partir de outros elementos que estão imbricados. A violência, eu sempre digo e sempre repito, e é possível que me pareça repetitivo, mas eu sempre direi nas oportunidades que eu tiver de ir ao público. Violências não andam de maneira isolada, nem independentes, nem autônomas. Elas andam justapostas. São várias violências associadas. Então, você vai ver a violência de classe econômica, você vai ver associada com violência religiosa, associada com violência racial, associada com violência de gênero, associada com muitas outras violências. Elas vêm acompanhadas com múltiplas violências. E esse sentimento de impunidade, de que a justiça não dá a resposta no tempo adequado e nem a resposta hábil, capaz de desestimular, capaz de dizer, olha, nós não acolhemos essa prática como sendo uma prática legal, como sendo uma prática banal, é uma prática que vai ter uma dura reprimenda, um duro repúdio da justiça, um duro repúdio social. Falta também esse contracontrole social. O que é que gera mais comoção para nós, né? Às vezes a gente percebe um grau de desigualdade do que gera comoção. Há uma comoção maior em violências sofridas por determinados segmentos e uma comoção ínfima ou quase insignificante em para violências em outros segmentos. E a gente precisa racializar isso. Eu ia lhe perguntar isso, se é mais comum ainda esses casos de intolerância com relação à religião de matriz africana? Todos os dados, amiga. Todos os dados apontam que o país que nós vivemos, que nós temos construído, precisa repactuar quais são os seus valores, qual é o projeto político que se tem e qual é o tipo de democracia que nós queremos ter, porque ela não tem sido necessariamente estendida a toda a sua população, a todo o seu povo. Pelo contrário, existem segmentos religiosos que vivem sob fundado receio de ameaça e risco às suas vidas, integridades físicas e aos seus territórios também. Povos de axé, terreiros, candomblé, umbanda e outros tantos segmentos, porque são diversos, eu apresento esses dois porque os que têm uma presença mais marcante aqui no nosso estado, eles são manifestações religiosas, mas também são manifestações culturais, são expressões de um modo de viver que se tentou resistir à brutalidade do sequestro de África e dessa diáspora forçada que nós vivenciamos aqui. Então, são religiões que tentaram preservar a língua, que tentaram preservar a alimentação, que tentaram preservar as indumentárias, o modo de vestir, o modo de se relacionar, o modo de se organizar enquanto família, muito matriarcal. Então, assim, uma série de valores que foram preservados e que se incorporam à identidade do nosso país como um todo, que inclusive nos auxiliam a pensar maneiras mais solidárias de viver e de nos organizar a despeito do capitalismo, a despeito do neoliberalismo, a despeito dessas outras formas que são ali organizativas da nossa sociedade, né, Milena? Então, é triste dizer que mesmo na Bahia há grupos religiosos, pessoas fiéis e lideranças que são alvos
alvos ambulantes do ódio religioso. A gente teve recente, né, um incêndio ali na Avenida Mãe Estela, né? Nós gente teve estivemos também lá no enquanto Parque de comissão. Xangô, Estivemos em né? todas essas atividades de resistência e também tentando acompanhar as investigações, porque a E gente são tem um dois lados problema nas também, né? investigações também. Isso, e eu ia te falar uma outra coisa. No mesmo ponto em que a prefeitura, o governo, né, incentiva esses espaços, a criação desses espaços, né, para que diversas religiões tenham ali as suas áreas específicas até, a gente vê, por outro lado, a não aceitação de outros grupos, né? Então, a gente falou há pouco de políticas públicas, a gente falou há pouco de dar visibilidade, mas a própria população vai na contramão disso. Tem uma lacuna de políticas públicas que a gente não pode deixar de dizer. É a falta de regulamentação dos aparelhos e dos mecanismos que já são legais, como as delegacias especializadas, por exemplo, que ainda não foram concretizadas dentro das polícias civis, embora nós tenhamos elas asseguradas no Estatuto da Igualdade Racial e do Combate à Intolerância Religiosa aqui do Estado da Bahia, que é de 2014. Luta da sociedade civil e também uma disputa intensa dentro da Assembleia Legislativa para essa lei estadual se consagrar. Se consagrou e a gente não tem a materialidade dela desde 2014. Falta o quê? O que falta? Eu pergunto, nós temos um novo governador que tem demonstrado bastante interesse em dialogar com a sociedade, que tem demonstrado, a partir das suas origens, uma compreensão da sua identidade, a compreensão da importância deste valor, como sendo um valor, inclusive, de transformação social. Eu estou bastante inclinada e tenho bastante, já que nós estamos falando de fé, vou exercitar a minha fé de acreditar que a gente tem uma composição que é uma composição mais favorável do que nunca antes e que essas delegacias especializadas, que não irão resolver todo o problema, mas irão com certeza refreá-lo em alguma medida, irão mitigá-lo em alguma medida, elas vão ser instaladas em breve. E a concentração daqueles dados que a gente falou, né? A gente vai ter uma delegacia específica até para a gente mensurar o aumento, a diminuição desses casos, profissionais especializados atendendo a casos similares. Doutora, e o papel da comissão, né, na OAB? Como é que é a atuação de vocês? Como é que o universo da advocacia recebe, né, todas essas questões de intolerância religiosa? E o que tem aí daqui para frente, né, de projetos de vocês? Bom, nós temos um papel que é de, primeiro, dialogar de maneira mais íntima com a nossa classe, de maneira, assim, bem próxima mesmo sobre esses temas, que são temas de direitos humanos. Então, a advocacia popular, a advocacia social, a advocacia de direitos humanos, a advocacia negra, outras pessoas que são interessadas nesses temas, enfim, nós temos um papel a desempenhar que é o de formação, que é o de capacitação, que é o de tornar esses conteúdos curriculares mesmo, formativos, educativos, pedagógicos, da maneira mais didática possível e mais prática. Porque se eles são incorporados dentro do nosso modo de fazer e exercício profissional, a gente também tem a possibilidade de fazer defesa melhor dos interesses dos nossos clientes e também dessas pautas, que são pautas sociais, que, como eu já disse, dizem respeito à própria qualidade de democracia que nós temos, mas, sobretudo, da que nós queremos. A gente tem esse papel. Outro papel é de apoio social. Nós somos sociedade civil enquanto OAB. Ainda que a gente esteja ali também situado como sistema de justiça, nós somos categoria profissional. E isso também nos dá um papel de estarmos interagindo muito continuamente e intensamente com a sociedade civil, entendendo quais são os pleitos emergentes dela, quais são as problemáticas mais críticas e tentando pensar soluções a partir do direito, soluções para além do direito, porque é um problema multidisciplinar também, transdisciplinar, junto com a sociedade civil. E aí, nesses atendimentos a gente promove debates, promove fóruns, a gente promove acompanhamentos também em delegacia, dialoga muito com outras instâncias, fazendo uma articulação interinstitucional para tentar alinhar os protocolos, para tentar fazer com que fiquem mais evidentes essas violações, porque muitas vezes elas são tidas e reduzidas a problemas de vizinhança, a problemas de família, a questões que são de direito patrimonial, porque envolve conflito fundiário. E não são na rede social. Fake news. E não são. Brincadeira. Não são. Nós estamos falando de crime, né? Crime de ódio, nós estamos falando de injúria preconceituosa religiosa. Então, o papel da comissão também é tanto a partir da sua atuação interna junto à classe,
como para fora, a sociedade, ou mesmo junto a agentes públicos e agentes políticos, é garantir, nesta sensibilização também, o aperfeiçoamento dos processos. Volto a dizer, sejam extrajudiciais, sejam judiciais, para que, no final, nós consigamos ter respostas que sejam mais equânimes, que importem injustiça racial, injustiça social, injustiça religiosa. E a gente aqui na TV Alba estamos também nesse somatório de esforços, pelo menos assim, na nossa missão de levar até você que está em casa todo esse conhecimento, toda essa aula, né, que a gente teve aqui hoje no OAB na TV, porque é um tema tão importante, né, que é tão pouco divulgado. Eu não consigo mensurar como em um estado tão diverso, né, tão negro, com tanto sincretismo, com tantas festas comemorativas, a gente vê assim casos de intolerância religiosa, de racismo, de preconceito. E pior, quando a gente vê que os dados são maiores, né, para a religião de matriz africana. Então, quero agradecer sua disponibilidade hoje aqui com a gente, dizer que foi ótimo o bate-papo. Estamos sempre aqui a postos e às ordens, inclusive para divulgar os trabalhos e eventos da comissão no nosso jornalismo, onde vocês da UAB precisarem. Doutora Maíra, obrigada pela presença. Querida, obrigada. Eu quero fazer uma breve retificação. A lei, na verdade, é 14.532 de 2023. É importante fazer esse registro e convidar vocês para se prepararem, porque em outubro nós vamos ter o 3º Fórum de Direito e Liberdade Religiosa da OAB da Bahia. Pois então, já ficam convidados, tá? Obrigada pela companhia e pela audiência. Semana que vem tem um programa novinho para você. Tchau, tchau.